Olá, eu sou a Thalita Cruvinel, sou chefe aqui do restaurante Lover e hoje eu vou apresentar uma receita para vocês que eu vendo bastante aqui no restaurante, que é um bacalhau. É um lombo de bacalhau que a gente serve ele com feijões verdes, que é tudo que eu encontro no mercado de feijões verdes, salteados com cubinhos de presunto de Parma e azeite de trufas brancas. Nós vamos precisar de um lombo de bacalhau de boa qualidade, tem cerca de 200 gramas, vagem, ervilha torta. Esse feijãozinho, como eu disse, que é tudo que a gente encontra de feijão e verde no mercado, eu encontrei dessa vez esse feijãozinho japonês que se chama moyashi. Então aqui a gente está usando, mas você pode não usar também, não tem problema nenhum. Nós vamos usar cebola, alho, azeite de trufas brancas, farofinha de baru, cubinhos de presunto de Parma e azeite para começar a saltear os legumes. O bacalhau, nós vamos cozinhar ele no leite temperado com tomilho, alecrim, salsinha, louro, o que vocês tiverem em casa, tempera o leite, deixa ferver para a gente cozinhar esse bacalhau. Então nós vamos começar com um pouco de azeite de oliva. Eu saltei primeiro no azeite de oliva, porque o azeite de trufas ele é muito forte, então a gente usa só para finalizar. Uma colher de cebola picadinha, cerca de uma colherzinha de chá de alho triturado. E nós vamos começar o processo. Aqui amoleceu que seja, nós vamos adicionar o presunto de Parma. A cebola ela deve só murchar, a gente não precisa dourar a cebola aqui no prato. Então colocamos o presunto de Parma. A gente começa pela vagem e pela ervilha torta, que eles são um pouquinho mais durinhos de cozinhar. Passou 1 minuto, 2 minutos, que é o tempo de quebrar essa dureza desses legumes, nós vamos colocar a ervilha, que é muito fácil de ser cozida, e o feijão moyashi, que já está cozido. Aqui a gente finaliza com cerca de uma meia colher de sopa de azeite de trufas brancas. Que libera um odor maravilhoso. E tá pronto o acompanhamento do nosso bacalhau. Então vamos cozinhar o bacalhau. Aqui eu tenho cerca de meio litro de leite, numa panela mais funda. A gente deixa ferver com o que vocês encontrarem de tempero. Aqui eu estou usando tomilho, alecrim e sálvia. Esse leite, quanto mais tempo ficar com esses temperos, mais o tempero vai passar para o bacalhau e mais gostoso ele vai ficar. No meu caso aqui, eu estou usando já uma poça de bacalhau dessalgado. Então é interessante vocês comprarem assim, ou se comprar o bacalhau salgado, uns 2 dias pelo menos para poder tirar o sal, né, excesso. Então eu deixo o leite levantar a fervura e coloco a minha poça de bacalhau. Como esse bacalhau é um bacalhau Gado Morru, é um bacalhau de excelente qualidade, ele é muito macio. Então a gente tem que cuidar, porque se deixar ferver com um fogo muito alto, ele vai estraçalhar o bacalhau. E se não deixar ele cozinhar o tempo suficiente, dentro ele vai ficar cru. Então é interessante ficar em cima dele quando estiver cozinhando mesmo. Aqui cerca de 5 minutos ele está cozido. Então vamos montar o prato. Aqui eu tenho os feijões que a gente fez no início.
Eu tô usando um aro que aqui no restaurante a gente usa. Vou dar uma ideia, uma sugestão de apresentação desse bacalhau, que assim eu acho que fica bem bonito. Aqui deu cerca de uma xícara, um copo de feijões. Por cima disso a gente coloca um bacalhau, ele tá muito bem cozido aqui. Tá abrindo em folhas, é exatamente o que a gente espera de um bom bacalhau. Eu finalizo com um pouquinho de castanha de baru triturada, até para dar uma remetida aqui ao nosso cerrado. E ele dá um toque de crocância no bacalhau, que é bem interessante. Para decorar então, aqui eu tô usando um pouquinho de broto de alfafa, que ele dá essa impressão de um jardinzinho em cima do bacalhau. Um chip de batata doce, que é cortar a batata e fritar. E ervas, o que tiver de ervas a gente pode usar aqui. Então aqui eu usei um pouco de dill, uma folhinha de sálvia, um pouquinho de salsinha cresta e umas pétalas de flor para dar uma colorida no prato. Então aqui a gente tem o prato pronto, nosso bacalhau com feijões verdes trufados com cubinhos de parma e uma farofinha de baru. Eu convido vocês a virem conhecer esse prato e outros que a gente tem no cardápio e agradeço muito ao pessoal do Clica Gourmet do Jornal de Brasília.